Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente chegou agora na unidade C da nossa disciplina de Educação Assistida por TICs e essa é a hora de falar um pouco mais sobre os recursos que estão disponíveis para a gente trabalhar no ensino seja lá a disciplina com a qual a gente trabalha, né? Quais são os recursos que estão disponíveis para nós, o que a gente pode utilizar, quando a gente pode utilizar esses recursos digitais, essas ferramentas digitais para ensinar, né, para trabalhar na educação. Então vocês têm disponível aí um bom material escrito, né, bastante coisa, e o que eu quero aqui, o meu papel nessa unidade é conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da acessibilidade. Quer dizer, as tecnologias assistivas, as tecnologias voltadas para pessoas com necessidades especiais. Preciso deixar claro para vocês que as minhas pesquisas elas se dão em torno da cegueira, né? Pessoas com deficiência visual. Então, eu trabalho já desde 2005 em torno de pesquisas de ensino de língua espanhola para pessoas com deficiência visual. Então, essa é a pesquisa que eu domino, que eu conheço, mas obviamente a gente acaba lendo, né, estudando sobre outras questões, sobre outras necessidades especiais. Então o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem condições de tornar acessível qualquer material que a gente produza, desde que a gente tenha algum conhecimento de tecnologias, especialmente tecnologias digitais. Nem precisa ter conhecimento de tecnologias digitais. Existem várias formas de tornar o nosso material acessível aos alunos com necessidades especiais. Mas as tecnologias digitais ajudam muito. Eu sempre gosto de lembrar de uma fala de uma ex-funcionária da IBM, SEGA, chamada Mary Pat Hannibal, que ela diz que para as pessoas sem deficiência, as tecnologias tornam as coisas mais fáceis, mas para pessoas com deficiência, as tecnologias tornam as coisas possíveis. Eu acho isso emblemático, assim, eu acho fantástico, porque é uma coisa que se comprova quando a gente vai começar a pesquisar dentro desse campo. Então, quando a gente produz, por exemplo, material para uma pessoa surda, a gente sabe que tem que incluir legendas, por exemplo, né? Este vídeo, né? Ele seria ideal, ele seria acessível para uma pessoa surda se tivesse legendas, ou melhor ainda, se tivesse o acompanhamento de Libras, né? Como a gente vê em vários programas de vídeo, que ali no cantinho aparece a pessoa gesticulando, fazendo a tradução, né, para Libras. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Isso vai de acordo com o público ao qual a gente está atendendo. Se a gente tem condições no nosso material de criar a facilidade para que qualquer pessoa tenha acesso, melhor, né? Se não, a gente pelo menos tem que conhecer bem o público com o qual a gente vai trabalhar para incluir os recursos necessários aí. Falando então especificamente no que tange a pessoas com deficiência visual, a gente precisa trabalhar muito, não precisa nem conhecer Braille, é bacana conhecer o Braille, né, para aproximar, para a gente entender melhor como se dá a questão da aprendizagem das pessoas cegas, né, pela escrita em braille, que é todo um processo diferente, né, em alto relevo, são pontos que conformam letras e que são produzidos em alto relevo para a pessoa ler com a ponta dos dedos. É bacana a gente ter essa noção, mas em termos de tecnologias digitais, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é pensar sempre na elaboração de áudios. Sempre o nosso material tem que estar acompanhado de algum áudio, né? Se a gente for preparar um material escrito, por exemplo, ele pode estar impresso em braille ou
ele tem que estar em um formato que um leitor de tela, né, um formato digital, que um leitor de tela possa ler para a pessoa cega. Então, os cegos eles usam leitores de tela e por isso eles conseguem manejar muito bem um celular, um tablet, um notebook, porque eles têm esses programas que são leitores de tela. Tem um programa de síntese de voz que imita a voz humana e lê para a pessoa cega. Então a gente tem que produzir um material que ou vai estar impresso, se estiver impresso está em braille, ou ele vai estar em mídia digital, de tal modo que ele consiga acessar de um computador e consiga ler esse material por meio de um software de leitura de tela, né? como JAWS, por exemplo, Virtual Vision, NVDA, são alguns programas que fazem esse tipo de leitura. Agora, um outro recurso muito interessante para a gente usar é o áudio, pura e simplesmente, né? A gente pode, inclusive, trabalhar com vídeos com alunos que são cegos, sem problema nenhum. Isso é muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, com língua estrangeira, né? Trabalhar vídeos com pessoas cegas para elas aprenderem língua. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa lançar mão de um recurso chamado audiodescrição. Existem filmes audiodescritos, né? A audiodescrição, o que é? É a descrição da cena que está acontecendo. Existem peças de teatro, existem várias situações em que a pessoa cega encontra a audiodescrição. Mas a audiodescrição ajuda a quê, então? Ajuda que a pessoa cega consiga contextualizar a cena que está acontecendo, consiga enxergar pelos olhos de outra pessoa aquilo que está acontecendo. Eu disponibilizo para vocês no Moodle alguns vídeos curtos, assim, audiodescritos, para vocês terem uma noção de como é que isso funciona. E é muito interessante, a audiodescrição vai se interrompendo, entremeando, entretecendo com os diálogos que acontecem nos vídeos. Até um vídeo mudo mesmo, né? Um filme do Chaplin, por exemplo, ele pode ser audiodescrito e a pessoa cega pode acompanhar plenamente aquele material. Então, qualquer material didático a gente pode audiodescrever e, né, criando um arquivo sonoro que a pessoa cega vai poder acompanhar. Existe um grande amigo meu, o professor Elton Vergara, da Universidade Federal de Pelotas, que trabalha com audiodescrição didática. E ele tem, então, um estudo em cima disso. Eu vou deixar também algum material elaborado por ele, especialmente, disponível para que vocês tenham alguma informação a mais sobre isso. Então, eu só queria dar esse toque, né, para vocês de que existe um cuidado que a gente tem que ter com os nossos alunos com necessidades especiais, e que tudo é possível, né? Com alunos com necessidades especiais a gente consegue trabalhar muito bem, muito tranquilamente, só tem que ter alguns cuidados, né? E esses cuidados a gente aprende através de estudo, através da pesquisa, com o tempo, e principalmente com o diálogo. Conversando, né, com os nossos alunos com necessidades especiais, a gente vai entendendo quais são as dificuldades deles e quais são as possibilidades que a gente tem de atender a essas necessidades. Então era isso, gente. Muito rapidamente, eu vou deixar esses vídeos audiodescritos para vocês terem uma noção, e também alguns artigos em torno de acessibilidade, para que vocês tenham alguma informação como leitura complementar. É isso aí, desejo um bom trabalho a todos e um forte abraço.